trataremos aqui do cálculo do valor dos benefícios do regime geral de previdência social. O valor do benefício é calculado a partir do que a própria lei chama de salário de benefício, conforme prevê o artigo 28 da lei 8.213, que é o plano de benefícios da previdência social. E esse salário de benefício serve como base de cálculo para muitos dos benefícios, para quase todos, exceto salário família e salário maternidade, cujas bases de cálculo têm outras referências. Trata-se de um instituto exclusivo do direito previdenciário e, como dito, consiste numa base de cálculo sobre a qual incide o percentual que a própria lei indica. E a partir disso é que se extrai o valor da renda mensal inicial do benefício. Mas nem todos os benefícios são calculados a partir do salário de benefício. Vejamos os benefícios que têm sua renda mensal inicial calculado a partir do salário de benefício. São eles: a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, o auxílio-doença e o auxílio-acidente. E são benefícios cuja renda mensal não usa o salário de benefício. O salário família, cujo valor é fixo, conforme dispõe o artigo 66 do plano de benefícios. O salário maternidade, cujo valor corresponde ao próprio salário, está no artigo 93 do plano de benefício. A pensão por morte, cuja renda mensal inicial é de 100% da aposentadoria, se o decújo já recebia uma aposentadoria. Ou da aposentadoria por invalidez a que teria direito o segurado falecido nos termos do artigo 75 da Lei de Benefícios. E o auxílio reclusão, cuja renda mensal é 100% da aposentadoria por invalidez a que teria direito o segurado na data da prisão. Isso está no artigo 39 do Decreto 3.048, Regulamento da Previdência Social. É de se notar que os benefícios pensão por morte e auxílio reclusão, apesar de se dizer que eles não utilizam o salário de benefício como base de cálculo, isso só se dá de forma indireta. A rigor, eles usam sim o salário de benefício, uma vez que são calculados a partir de outros benefícios, que são as aposentadorias. E essas aposentadorias, seja a aposentadoria comum ou por invalidez, também são calculadas a partir do salário de benefício. Enfim, pode-se dizer, em última análise, que apenas o salário família e o salário maternidade não utilizam o salário de benefício como base de cálculo para a extração da sua renda mensal inicial. A própria Lei 8.213, no seu artigo 29, estabelece que o salário de benefício consiste em, inciso 1º, para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1º do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário. Vejam bem, os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1º do artigo 18 são as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. Então nós podemos dizer que o inciso 1º do artigo 29 se refere ao salário de benefício desses dois benefícios. Em relação aos demais benefícios, o artigo 29 cuida no inciso 2º e diz assim: para os benefícios de que tratam as alíneas A, D, E e H do inciso 1º do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. O que se observa aqui, a única diferença de uma fórmula para outra é que, na primeira delas, multiplica-se pelo fator previdenciário. Ou seja, quando se trata de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, há que se incluir o fator previdenciário. Em se tratando dos demais benefícios previdenciários, cuja renda mensal inicial também utiliza o salário de benefício, não se multiplica pelo fator previdenciário. E ainda relembrando que no que toca à aposentadoria por idade, o fator previdenciário é dispensável. Ele só será aplicado se resultar em melhora para o segurado. Caso contrário, o INSS não inclui esta fórmula. Isso tem todo um significado, porque o fator previdenciário traz no seu conteúdo valores de natureza atuariais. É preciso que se tenha em mente que nem todas as parcelas são consideradas no cálculo do salário de benefício.
Como ocorre com o salário de contribuição, no salário de benefício há que se levar em conta também as parcelas que a lei diz integrar ou não os respectivos cálculos. Nos termos do artigo 29, parágrafo 3º da Lei de Benefício, serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário, também conhecido como gratificação natalina. A lei estabelece regramentos específicos para o cálculo do salário de benefício, e esses regramentos levam em consideração cada espécie de segurado. O segurado empregado e o trabalhador avulso têm tratamentos equivalentes. A lei estabelece que para o segurado empregado e para o trabalhador avulso, o cálculo do salário de benefício levará em consideração os salários de contribuições referentes aos meses devidos de contribuição, mesmo que não tenham sido efetivamente recolhidas tais contribuições. Contudo, isto não implica dispensa da cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis. No que toca a esses dois segurados, é importante observar que a distinção estabelecida pela lei, que se caracteriza, de certo modo, um privilégio, se dá por conta da segurança que eles oferecem ao sistema. Apesar de contribuintes, eles não recolhem suas contribuições. Quem o faz é a figura do responsável tributário. No caso do empregado, é o empregador. E no caso do trabalhador avulso, é o órgão gestor de mão de obra ou o próprio sindicato. No que toca ao segurado especial, não se leva em conta a contribuição mensal, mas o efetivo trabalho. Quanto aos demais segurados, aí se incluindo o contribuinte individual, segurado facultativo, empregado doméstico, somente serão computados os salários de contribuição referente aos meses nos quais a contribuição tiver sido efetivamente recolhida. Em suma, no que diz respeito ao segurado empregado e ao trabalhador avulso, a lei estabelece privilégios e, por isso, ela presume recolhidas as contribuições ainda que estas não tenham sido feitas. Mas vejam bem, o fisco previdenciário terá de quem cobrar. Ele tem todo um controle sobre essa situação. O empregado terá o empregador e o trabalhador avulso terá o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra. No tocante aos demais segurados, não há essa segurança toda. Portanto, não existe a presunção de contribuição. Eles terão que contribuir efetivamente. O salário de benefício tem um limite máximo, que é o teto previdenciário, e tem um limite mínimo, nunca inferior a um salário mínimo, a própria Constituição que estabelece isso. O limite máximo ou o teto previdenciário é estabelecido anualmente por ato do Ministério da Previdência e do Ministério da Fazenda, ato conjunto. Esse ato atualmente está materializado na Portaria Interministerial número 2 de 2012, que delimita os valores dos benefícios previdenciários. Importa aqui falar um pouco do fator previdenciário. Trata-se de um elemento que integra o cálculo do salário de benefício, tendo em vista as relações atuariais presentes no benefício. Sua utilização se restringe às aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. Lembrando que só é obrigatório na aposentadoria por tempo de contribuição. O fator previdenciário leva em consideração as seguintes variáveis: a alíquota de contribuição, a idade do segurado, o tempo durante o qual contribuiu o segurado para a Previdência Social e a sua expectativa de sobrevida. O fator previdenciário é representado pela fórmula matemática que está disposta na tela, onde se tem fator previdenciário vai ser igual PC, que é tempo de contribuição, multiplicado por alíquota, dividido pela expectativa de sobrevida. Isso multiplicado por 1 mais idade, ID, mais tempo de contribuição multiplicado pela alíquota, dividido por 100. Então se tem essa expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria. Que é isso? É aquela projeção de vida que o segurado tem, a expectativa de viver
considerando-se que hoje o brasileiro está vivendo um pouco mais de 72 anos, é a média de vida dele, de acordo com os dados fornecidos pelo IBGE, e isso é o que a lei chama de expectativa de sobrevida. TC é tempo de contribuição até o momento da aposentadoria. ID é idade no momento da aposentadoria. IA é a alíquota da contribuição, que corresponde a 31%. Isso é uma projeção da lei, esta alíquota já é a própria lei que coloca, é 31%, considerando-se que 11% do trabalhador e 20% do empregador, via de regra. Bom, são essas as considerações sobre a matéria, relativamente ao cálculo do valor dos benefícios do regime geral de previdência social. Evidentemente que este estudo não esbarra aqui. É necessário que se saiba qual é a dinâmica de cálculo do valor dos benefícios a partir da fórmula de cálculo da renda mensal inicial, que é igual a um percentual já estabelecido pela lei, multiplicado pelo salário de benefício. Isto será objeto de uma outra aula.